Chegou o momento de nós batermos um papo com o Delson Broliato. Ele é educador físico e fisiologista no quadro Reprogramação Metabólica. Vamos falar de qualidade de vida. Sempre é muito bom a gente aprender e colocar em prática também alguns conhecimentos. E o Delson tem sido uma pessoa que tem ajudado muita gente, não é? A Rádio CBN tem esse compromisso também de prestação de serviço e contribuir para que as pessoas tenham qualidade de vida. A gente fala aqui de política, de economia, de prestação de serviços, não é que essa aqui não deixa de ser uma prestação de serviços, mas é sempre bom a gente conversar com especialistas. Nós temos conversado com médicos, com nutricionistas, e o Delson, ele tem um método que é a reprogramação metabólica, que tem mudado a vida de muita gente. E dessa forma criamos aqui um quadro. Ele participa conosco, é colunista aqui da CBN, e todas as quintas-feiras a gente fala um pouquinho sobre reprogramação metabólica com orientações aos nossos ouvintes. Delson, bom dia, obrigado pela presença, mesmo tratando-se de um feriado. E quais são as dicas, o que você nos traz, qual o tema de hoje? Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação estar aqui. Como você mesmo bem disse, o compromisso da CBN é passar informação, orientações e dicas, né? Sobre saúde para os ouvintes sempre, e eu como educador físico, como fisiologista, também tenho essa mesma obrigação, né? Independente seja feriado ou não. Eu vou começar com um caso de sucesso, Roberto. A semana passada eu fiz a reavaliação de um cliente, inclusive daqui de Cascavel, em torno de 35 anos de idade. Ele começou com um pouco mais de 100 quilos e hoje pela manhã, antes de entrar agora na entrevista, recebendo a mensagem dele, porque eles mandam o peso todos os dias para mim, ele já está com 86 quilos, ponto 9. Então, de 102 quilos mais ou menos, já foi para 86 quilos. Quando ele me procurou, há mais ou menos uns 50 dias atrás, ele achou que não era capaz. Ele estava com crises de ansiedade, estava dormindo mal, não tinha disciplina, estava com algumas compulsões alimentares quando chegava em casa, muito estressado, cansado. Só que se a gente for analisar, praticamente quase todas as pessoas que procuram hoje a reprogramação metabólica, fazem a consulta, são pessoas que estão passando por esse quadro. Levantam cansado, estão dormindo mal, às vezes até dormem a noite toda, mas é aquele sono leve, rola para um lado, rola para o outro e não restaura tecido, não restaura a energia durante a manhã. Levanta sempre cansado e se arrasta durante o dia. E às vezes a pessoa até gosta do que faz na profissão no dia a dia, mas ela não aguenta mais, ela está sem energia. Então essas pessoas estão com baixa disposição, a gente costuma falar que normalmente o organismo está desprogramado. E o nome do método que tem ajudado muitas pessoas hoje a nível de Brasil e no mundo justamente é reprogramação metabólica. Então, nós vamos reprogramar o metabolismo. Aí muitas pessoas confundem. Às vezes acham assim, o que o Delson vai fazer? E a equipe dele vai prescrever medicamento, vai prescrever suplemento? Não. A pessoa continua tomando o que ela tomava com prescrição do profissional que orientou ela antes. E ela vai chegar ali, ela vai fazer o ajuste da alimentação e do exercício. É a mesma coisa que uma nutricionista tradicional ou um personal tradicional? Não, porque é um método, é um passo a passo. Então, nós temos um protocolo a seguir. E tem toda uma orientação e toda uma equipe que vai dar suporte diariamente. Então, realmente é totalmente diferenciado. Eu trabalhei, Roberto, algumas pessoas me conhecem já há alguns anos, trabalhei mais de 20 anos como personal. A primeira clínica de personal de Toledo, clínica individualizada, foi a nossa. Foi fundada em 2003 e mais de 20 anos nós trabalhamos com isso. O resultado que eu entregava muitas vezes, às vezes em 6 meses, 1 ano, hoje eu entrego em 50 a 60 dias. Fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, respeitando a fisiologia e a ciência. Então, a velocidade do resultado e a segurança é muito maior. Então, o que motiva a pessoa a continuar depois se cuidando? O resultado. Ela olha no espelho, ela vê diferença, ela vê rejuvenescimento, ela olha na balança, está baixando peso, ela está resgatando roupa no guarda-roupa que não colocava mais. Então, é sobre isso. E com relação à promoção de saúde, não precisa nem falar o quanto que melhora a saúde das pessoas. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos com o repórter de CBN, com as notícias do país e do mundo, logo mais às 11h30. E a gente vai retomar aqui com o Delson. Lembrando que o ouvinte pode interagir conosco. Você pode participar da programação, pode mandar aqui uma mensagem de texto, mensagem de voz, de preferência de texto, uma pergunta. Se tem uma dúvida, gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Delson Broliato, fique à vontade. 991 37 7533. Registrando aqui, a audiência também do Edson nos acompanhando, o Lauri, muito obrigado, o Kleber nos acompanhando, Juarez também de radinho ligado, tá aqui, tá acompanhando, tá trabalhando, né, Juarez? Tá trabalhando e ouvindo a CBN. O Isaías, muito obrigado, também acompanhando. Delson, não tem medicamento nesse tratamento, nesse acompanhamento, nesse método, não tem nada de química, é isso? Não. Simplesmente nós vamos utilizar a alimentação que a pessoa tem durante o dia, só vamos modular, nós chamamos de modulação.
para a pessoa aprender a combinar os alimentos, o mesmo que está na mesa dela normalmente no dia a dia. Então, nós vamos fazer esse ajuste, vai ter uma nutricionista que vai dar suporte dentro do método, sempre respeitando a metodologia, esse protocolo. E o exercício que ela vai fazer é simplesmente caminhada, ou bicicleta, ou elíptico, com algum exercício aeróbico com controle de frequência cardíaca. Então, realmente, nós utilizamos a alimentação do dia a dia. Ontem, em uma das conversas, nós estávamos falando sobre obesidade infantil. Então, tem famílias que estão trazendo crianças de 10, 12, 13 aninhos, adolescentes aí, para fazer a reprogramação metabólica. Quando essa criança faz a reprogramação metabólica, ela pode fazer? Pode, porque não tem contraindicação. Realmente não vai ter medicamento, não vai ter suplemento, não vai ter nada. É totalmente saudável. Acaba mudando o ambiente da família. Então, o que acontece? Às vezes o pai emagrece junto, a mãe emagrece, os irmãos que estão acompanham, porque a comida que vai colocar à mesa é justamente para todos. É a mesma alimentação para todo mundo. E muitas vezes a família acaba apoiando no exercício físico, na caminhada, essa criança que vai ter que fazer, até para incentivar ela. Então, a ambiência realmente auxilia muito no resultado. Muito bem, nós vamos com o repórter CBN, já a gente retoma aqui com o Delcio Broliato. 11h30 agora. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera. Quinta-feira, 30 de maio de 2024. O governo federal começa a depositar hoje o auxílio reconstrução na conta das pessoas afetadas pela tragédia do Rio Grande do Sul. O benefício de R$ 5.100 é pago em parcela única. O primeiro lote soma 174 milhões de reais e abrange pouco mais de 34 mil famílias. As pessoas conseguiram se cadastrar nas prefeituras e tiveram as informações validadas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de 2 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que ainda estavam presos acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele concedeu liberdade provisória ao tenente Rafael Pereira Martins e ao major Flávio Silvestre de Alencar. Ambos eram chefes dos batalhões empregados na esplanada dos ministérios na data do ocorrido. Moraes argumentou que, ainda que os militares continuem na ativa, a instrução processual está próxima do fim e não existe risco de interferência na investigação. O ministro determinou o cumprimento de medidas cautelares, como a proibição do uso de redes sociais e a suspensão imediata da posse de arma de fogo. A seleção brasileira feminina de vôlei assumiu o primeiro lugar da Liga das Nações depois de bater a Holanda por 3-1. Mas, para confirmar a liderança, o Brasil precisa torcer contra a Polônia, que enfrenta a Coreia do Sul às 2h30 da tarde. A equipe de José Roberto Guimarães tem 17 pontos e a seleção polonesa 15. As brasileiras venceram as 6 partidas que disputaram até o momento no torneio. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cascavel, 93,9 FM. A rádio que toca notícia. Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 11h33, a gente retoma a conversa com o Delcio Broliato no quadro Reprogramação Metabólica. Ele que é educador físico, fisiologista. Você está com o método que tem realmente mudado a vida de muita gente. Eu tenho destacado aqui que o atendimento ele não é restrito apenas a Cascavel, a região oeste. O Delcio tem sido chamado, tem estado inclusive na Europa, outro dia estava em Portugal. E tem atendido online também. Hoje, com as ferramentas, com a tecnologia, o atendimento pode ser feito à distância. Você está há quanto tempo com esse método de reprogramação metabólica? E tem ideia de quantas pessoas já passaram por esse método? E a eficiência é 80%, é 70%, é 90%, é 50%? Quais são os resultados, Delcio? A gente consegue falar sobre isso também, sobre dados, sobre números? Sim, conseguimos, Roberto. Eu sou fisiologista há 28 anos, né? O que é o fisiologista? É o profissional responsável em avaliar e prescrever de acordo com como que o nosso organismo funciona. Quando eu falo de prescrição, não de medicamento, e sim de exercício físico. É o único profissional capacitado para isso. Com a reprogramação metabólica com exclusividade, 100% com dedicação à reprogramação, fazem 7 anos.
Depois de algumas formações que eu fiz, daí saiu esse protocolo hoje que eu tenho aplicado. Então, tanto a parte da parte física como a parte mental, a gente acaba trabalhando de uma certa forma também. Com relação ao número de pessoas atendidas, hoje são mais de 3.000 pessoas atendidas de forma individualizada, fora as mentorias em grupo. Da onde são essas pessoas? A nível de Brasil, vários estados brasileiros, quase todos os estados já tive cliente, de presencial e de forma online também. Aqui na América do Sul, Paraguai, Argentina, Paraguai tem muitas pessoas fazendo. Na Europa, tanto Portugal como Espanha e Itália tem clientes. Estados Unidos tem alguns estados também, as pessoas fazendo também. Tem cliente já na Angola fazendo reprogramação metabólica também. Então, hoje são mais de 3.000 pessoas. Agora, a pergunta é, todas as pessoas vão ter sucesso com o método? Eu costumo falar que todas as pessoas que aplicarem ele. Porque se você não aplicar o passo a passo, não fizer a sua parte, simplesmente não vai funcionar. Então, eu tenho vários clientes, inclusive nesses últimos dias, uma cliente que estava em viagem, teve alguns desafios familiares, ela não conseguiu seguir 100%, e ela vai estar retomando agora nos próximos dias. Ela falou, Delson, o resultado meu não foi eficiente porque eu não fiz a minha parte. Então, o cliente, quando ele entende como funciona o corpo dele, que é isso que eu vou ensinar, ele vai aprender o método, vai levar para a vida dele. Ele sabe quando não está funcionando e o porquê. Porque ele entende como funciona a alimentação. E hoje, Roberto, eu costumo falar para os clientes meus, eles sabem, o alimento não é um vilão. O alimento não é um problema. E hoje as pessoas estão falando muito como se fosse a alimentação é uma coisa ruim. Traz problema, traz sobrepeso, traz obesidade, vai trazer problema para a saúde. A gente tem que entender quais alimentos. Então, o que a gente orienta? Evite alimentos industrializados. Ou pelo menos o excesso. Evite o excesso de bebida de álcool, evite o excesso de refrigerante. Não precisa cortar 100%, não precisa ser 100% sempre também, né? Dentro do método ele vai ter que cortar alguns dias sim, algumas coisas que fazem mal, para chegar na meta, depois ele vai aprender a fazer um equilíbrio. E vai manter essa regularidade dessa alimentação para manter esses resultados com mais facilidade. Mas uma coisa que a gente observa nesses últimos anos é que o efeito sanfona praticamente é quase zero. Quando a pessoa ganha peso um pouquinho, ela já sabe o que ela tem que fazer, ela retoma sozinha. Ela já não precisa mais da equipe, ela já sabe o que tem que fazer. Realmente a minha missão é ensinar, é educar as pessoas de uma maneira correta e segura. Durante esse período, com a adoção do método, a pessoa começa a colocar em prática, tem todo acompanhamento. Ele não pode tomar leite? Ele não pode comer doce, chocolate, pão branco? Não pode mais? Tudo que dá pico de glicemia mais fácil a gente evita, né? O leite ele é inflamatório. A gente costuma falar até, né, brincando às vezes com alguns pacientes, que o ser humano que é o único animal que ele continua tomando leite depois de adulto, né? O leite ele é importante nos anos iniciais, nos meses iniciais, nos dias iniciais, ali até uma certa idade, né? E são todos animais assim. Então o leite ele é inflamatório. Então por si só o leite a gente tira a lactose realmente para melhorar um pouquinho, principalmente a parte do intestino e a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais. Alimentos que são ricos em glicose, que seja da farinha branca ou o próprio doce, tudo que vira açúcar muito fácil, a gente evita nesse período. A gente coloca os carboidratos, sim, não é um cardápio que não vai ter carboidrato, mas esse cardápio vai ter os carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, quais carboidratos que as pessoas podem ter uma noção aí que vai ter no cardápio? Frutas, verduras, legumes e os alimentos integrais. Uma fonte boa de proteína e uma fonte boa de gordura. A Jaqueline de Cascavel está dizendo o seguinte, durante esse tratamento, ela coloca aqui essa palavra, eu vou ler como ela está colocando, durante esse tratamento, a gente perde peso deixando de comer uma série de coisas. Depois, quando a gente voltando a comer, vai voltar a engordar, a ganhar o peso. A orientação é que, aos poucos, a pessoa vá eliminando esses produtos de vez, é isso, Delson? Não 100%, Roberto. A Jaqueline, para ter uma ideia, o que é o efeito sanfona? O efeito sanfona é quando você emagrece por déficit calórico, ou seja, eu preciso de 3.000 calorias, eu vou comer 2.000 calorias, 1.500 calorias. Quando falta energia, imagina um tanque de combustível que precisa de 50 litros. Eu coloco 25 só. O carro, quando gastar esses 25, ele vai simplesmente parar. Ele não tem de onde ele tirar energia mais para continuar funcionando. O nosso corpo, quando acaba essa energia e você não come o suficiente, a gordura excedente, o depósito de gordura por si só, ele é um armazenamento ali para você utilizar na hora de necessidade. Então, é o momento que você utiliza quando falta energia. Então, quando você come menos, você emagrece. Quando você faz jejum, você emagrece. Quando você usa um medicamento que você tem enjoo ou corta o apetite, você vai emagrecer. Porque para suprir a necessidade do organismo que faltou daquele alimento que você não comeu o suficiente, você vai retirar do depósito. Só que o nosso sistema ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, que normalmente os profissionais esquecem de explicar para os clientes.
Quando eu não como o suficiente, a primeira coisa que o meu organismo faz é mandar ficar lento o metabolismo. E ele vai tirar da gordura sim, só que ele entende assim, se não está entrando o suficiente de alimento, eu não posso tirar tudo que tem no estoque. Esse estoque foi feito para sobrevivência e eu não posso zerar essa gordura. Então ele retira da gordura sim, só que o problema que vem junto com isso, quando perde peso no total, é gordura e massa magra. O restante da energia ele vai tirar do próprio músculo. Porque ele vai diminuir o tamanho do músculo, ele entende. Se eu não tenho necessidade, não tenho condições de suprir a necessidade de todos os meus tecidos, das células musculares, por que que eu vou manter esse músculo grande? Então você começa a perder massa magra, começa a perder músculo junto no processo de emagrecimento. E o emagrecimento ideal é você eliminar a gordura e manter ou aumentar a massa magra. Quando eu falo que na reprogramação metabólica, Jaqueline, as pessoas não vão passar fome, simplesmente não vai perder massa magra. Então isso que vai evitar o efeito sanfona. Quando eu voltar com aqueles alimentos, se eu abusar na quantidade, em qualquer situação, eu vou armazenar gordura quando eu comer mais do que deveria. Só que quem faz emagrecer não é o alimento diretamente. O alimento é um grande aliado, que eu costumo falar que é 50% a 50%. Os outros 50% é o exercício físico. Quem vai fazer emagrecer é o exercício na intensidade certa, com controle de frequência cardíaca. Inclusive, é exercício de leve a moderado. Uhum. Vamos colocar mais uma perguntinha, Delcio. A Terezinha de Céu Azul, ela diz o seguinte: a pessoa acima de 60 anos, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento, há eficiência no tratamento? Há eficiência ou a eficiência é menor? O que a gente pode falar para a Terezinha? Vamos colocar aquele caso de sucesso, Roberto, que você lembra da Dona Neide? A Dona Neide que ela veio esteve aqui, inclusive, presencial, falou quase ao 70 vivo. anos. 68 anos de idade, se eu não me engano. Uhum. Ela, em torno de 60 dias, foram mais de 17 quilos. E ela se comprometeu aqui na CBN ao vivo de falar quando ela ultrapassasse o peso ali, que acho que era, não lembro se era 80 quilos, né? Ela estava com 82, 81, uma coisa assim. Ela perdeu quantos? 20 quilos? Ela perdeu mais de 20 quilos já. Eliminou 20 quilos. E Mais de 17 quilos comigo, vamos em trazer 60 ela, dias. Vamos trazer ela para contar aqui. Podemos trazer novamente. Porque para a gente saber se ela ganhou alguns quilinhos ou se ela continuou perdendo. Você tem a informação de que ela continuou perdendo? Continuou perdendo, continuou eliminando gordura. Ok. Porque a meta dela era baixar de 80 quilos. Ela começou com um pouco mais de 100 quilos. Uhum. E ela achou que não era possível pela idade dela, porque a vida toda ela falou que ela carregou sempre um peso excedente, sempre incomodava um pouquinho. 68 anos. 68 anos. Então, lógico, o metabolismo é mais lento? Sim. Já acelerou o processo de envelhecimento? Sim. Só que se eu colocasse a Dona Neide para comer menos, ela ia perder mais massa magra. Ela teria engordado tudo de novo, com facilidade. Porque o corpo, quando ele está em escassez, ele vai falar assim, a hora que tiver qualquer deslize, armazena o máximo de gordura. Porque tá em risco, não está entrando energia suficiente. A primeira semana que a Dona Neide estava fazendo a reprogramação metabólica, ela mandou mensagem para mim, ela falou, Delcio, não é muita comida? Eu comia menos. Daí eu ainda brinquei com ela. Antes comia menos, estava acima do peso, agora está baixando. Tem alguma coisa errada? Daí ela deu risada, falou assim, estou entendendo. Porque a gente explica como funciona, mas parece que não é verdade. Aliás, eu fiquei surpreso, confesso, eu lembro desse caso. Faz quantos meses? Já faz alguns meses que ela Deve fazer esteve acho que aqui? uns 30 dias que ela esteve aqui, mais ou menos. Só 30 dias? Acho 30, 40 dias. Não, acho que não faz 2 meses. Impressão, a minha memória, eu tenho que dar uma mexidinha aqui na memória. Eu tinha a impressão de que era mais tempo, mas de qualquer forma, eu lembro dela ter falado isso, que tinha refeição, porque as refeições elas ficam com um período mais curto, né? A cada 3 horas, 2 horas e meia, a cada 3 horas. Isso. E ela disse que chegava na refeição seguinte, ela não estava com vontade de comer. Quer dizer, ela estava se sentindo já satisfeita. E a orientação é para que cumpra aí o protocolo, que se alimente, né, nesse período que, mesmo que não tenha fome, não tenha vontade de comer? Sim, Roberto. A orientação realmente é a pessoa fazer a refeição, porque tem pessoas que passam quase o dia todo sem comer nada. Ontem eu fiz a avaliação de uma senhora de Cascavel, que ela falou que ela come 2 vezes ao dia. Ela almoça e janta. Daí eu falei assim, qual refeição você tem dificuldade de cuidar? Ela falou assim, à noite. À noite sempre eu abuso um pouquinho. O que acontece? Ela fica a manhã toda sem comer nada. O organismo dela está pedindo comida. Mesmo ela não sentindo fome. Então fica lento o metabolismo, aumenta o processo inflamatório, aumenta a taxa de cortisol e aumenta o nível de ansiedade. Só que ela está em função do trabalho durante o dia. O que acontece quando ela está em função? Ela não para. Então ela nem pensa. Água ela toma bastante. Na maior parte das pessoas nem água toma. Ela almoça um pouquinho e já volta para a atividade. Então ela está em função, ela está o tempo todo fazendo alguma coisa, ela é hiperativa. Quando ela chega no final do dia, à noite, quando ela chega em casa, é que ela vai parar. E o organismo está como? Está gritando pedindo energia. Então é a hora que ela sabota, é a hora que as pessoas têm compulsão alimentar, é a hora que as pessoas têm pequenos deslizes e vem aquela sensação de culpa.
Agora, quando a pessoa fraciona a alimentação o dia todo, ela vai chegar ansiosa e precisando de muita energia? Não, nem fome ela tem. Uhum. Né? Nós temos Então, é aqui esse mais controle. algumas perguntas, não temos mais tempo. Delson, as pessoas te encontram no Instagram? No Instagram pode ser Delson_Brogliato, ou se colocar reprogramação metabólica, emagrecimento cascavel, já vai aparecer o meu nome, é um dos primeiros ali. Ou se não, pelo telefone 45 99912 4027. Delson, muito obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço, Roberto. Um excelente feriado a todos aí e até a próxima quinta. Esse é o quadro Reprogramação Metabólica com Delson Brogliato, educador físico e fisiologista.